Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de arroz, que também vem sofrendo com a falta de chuvas lá no estado gaúcho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Fátima Marquesan, ela que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Fátima, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme, obrigada pelo convite e saudações aí a todos que estão nos assistindo. Fátima, a gente vem acompanhando, aqui ao longo da nossa programação o longo período sem chuvas aí no estado do Rio Grande do Sul, os efeitos disso para as lavouras de soja, de milho, mas também para o arroz. Essa situação está causando perdas e dificuldades no desenvolvimento, Inclusive, enquanto você comentar com a gente vai passar aqui as imagens das lavouras aí de Alegrete para a gente poder ilustrar um pouquinho mais essa situação. Pois é, estima-se, que há mais de 50 anos não se vê uma estiagem como essa, afetando o campo de uma forma geral e também a cidade depois por consequência. Com relação ao arroz, pelos estudos, pelos levantamentos feitos pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, pelo IRGA, pela Farsul e outros consultores da área, até o momento, em função da estiagem, ou seja, áreas abandonadas, por falta de água, por não ter uma capacidade de irrigação nas barragens, estima-se em torno de 10% de perdas. Entretanto, em função do calor excessivo que nós tivemos em muitas regiões que pegaram arroz bem no período da floração, e a flor do arroz, ela suporta uma determinada temperatura a partir da qual, ela começa a abortar. Então, não se forma o grão na panícula, no cacho. Então, nós temos que contabilizar ainda essas perdas, e a gente só vai ter a noção dessas perdas de produção em função do calor extremo aí no período da colheita. Mas, como até agora a gente tem esses 10% já levantados, estimados, eu acredito que até o final da colheita, aí, esses valores em termos de perdas podem chegar a 15%, porque foram muitas lavouras afetadas. Aqui no município de Alegrete, a gente está dentro desses 10% por enquanto, só em função da falta de água. Então, tem mais uma porcentagem para contabilizar agora de falhas, de baixa da produção pelo calor excessivo. E Fátima, só para a gente entender um pouco mais o tamanho dessas diminuições da produção, da produtividade, qual que era a expectativa de vocês para a produção nesse ano? Olha, a estimativa por enquanto, em cima dessas perdas iniciais, desses 10% aí, sem contar, como eu falei, do calor, 600 mil toneladas. Pode chegar a isso daí, com as perdas. E quando é que vão avançar os trabalhos de colheita por aí, até para a gente poder ter uma definição melhor do que foi perdido? Olha, a gente tem visto no site sair alguns produtores já iniciando a colheita, mas acredito assim que ela começa a tomar corpo mesmo a partir do dia 15 de fevereiro. Então, veja bem, a gente ainda tem um período aí de 2 semanas, sem expectativa de chuva. Até se tem 15, 20 milímetros, mas são chuvas muito esparsas, Cai uma chuva aqui, cai outra chuva ali, não tem aquela chuva regular, então não houve reposição dos mananciais, das barragens, e quem ainda tem um pouco de água sob controle está levando as lavouras no sistema de banho, como a gente chama, que é aquela irrigação intermitente, Molha a lavoura, para 4 dias, molha de novo, para tentar chegar com essa água até ali o período de enchimento do grão realmente, que a planta precisa de água também para encher esse grão. E, Fátima, justamente nesse ano a gente vem acompanhando com o próprio IRGA, com a Federarroz também, os custos de produção dessa safra foram bastante elevados em comparação às últimas. Como é que fica a vida do produtor diante desse cenário? Ele teve que gastar mais para implementar essa safra e agora se depara com essas perdas tão grandes. De uma forma geral, todo o setor produtivo, aí, desde a pecuária, soja, milho, o arroz, não é diferente o quadro. Então, nós já víamos aí, segundo a Farsul, com o aumento dos custos de produção para esse ano agrícola em torno de 52%,
E então esses custos com certeza vão aumentar para a próxima safra, né, deste ano para o ano que vem. Além dos valores, são muitos destes insumos são importados, cotados em dólar. O que a gente tem visto no cenário mundial aí são problemas de outros países, né, que estão retendo a produção nacional deles para o próprio consumo, como a China, como a Índia, né? Saiu essa semana a notícia também que a Rússia também estaria segurando as exportações, e a maior parte dos nossos adubos nitrogenados, à base de fósforo, potássio, vem desses países. Então isso é um complicador, né? A lei da oferta e da procura. Somado a isso, os problemas logísticos também, né? Dificuldades de container, de navio, quando acha está muito caro. Então, tudo isso acaba afetando a economia de uma forma geral, né? Esses custos para nós já estão altos, a tendência é aumentar, e aí o produtor já vem agora, né? Vai sair de uma estiagem, muitos não vão ter o que colher, né? Como soja, milho, por exemplo, onde as perdas estão sendo muito maiores por serem culturas de sequeiro. Então, isso afeta outras cadeias, né? Isso afeta o consumidor que vai consumir um alimento mais caro na gôndola, não só o arroz, não só nos derivados da soja, do milho, mas a carne. É toda uma reação em cadeia, e isso afeta a economia dos municípios, do estado e a própria, de uma forma, né, acaba impactando também a balança comercial do país, aí, que provavelmente vai ter que importar alguns desses produtos, já que não tem uma produção interna suficiente. E como é que estão as possibilidades de vendas do arroz por parte do produtor, se a gente olhar para os preços desse momento? Pode, de alguma forma, ajudar a equilibrar as contas com essas perdas, ou vai ficar bastante apertado mesmo? Não, é o que se espera, né? Inclusive, a gente faz levantamento toda semana aqui em Alegrete, e a gente tem verificado que tem subido de R$ 2 a R$ 3 por semana, né? De metade de janeiro para cá. Então, as indústrias e o próprio varejo já estão, né, observando essa conjuntura toda aí, prevendo que a produção não vai ser como se esperava. Nós temos também problemas com estiagem nos países do Mercosul, que às vezes nos abastecem também. Então, o arroz tem reagido, né, mas ainda não é o suficiente para que a gente tenha assim, uma folga para cobrir os custos de produção e ferir lucro como qualquer empresa, né? E aí, nesse momento, né, claro que essa safra ainda nem terminou, é bastante cedo para a gente pensar na próxima, mas essa situação de perdas, de margens apertadas, custos elevados, pode impactar na próxima temporada em redução de área aí na região? Com certeza, o produtor já vem observando já outras culturas, né, investindo na própria pecuária, mas o avanço da soja é muito grande. Aqui em Alegrete, nos últimos 5 anos para cá, que começou a intensificar a soja, inicialmente ela estava como uma alternativa ao arroz na rotação, mas atualmente ela já dobrou, né? Enquanto nós temos 53 mil hectares de arroz, já estamos com mais de 100 mil hectares de soja nesse. Então foi assim, não exponencial, e é uma lavoura que ela é menos mecanizada que a do arroz, ela vai demandar menos mão de obra, que é algo que está muito difícil também, e os custos de produção menores que o do arroz. Então, se tu conseguir implantar algum sistema de irrigação para garantir o desenvolvimento da soja numa estiagem, por exemplo, né, por pivô ou por sulcos, é uma lavoura muito mais fácil para tu conduzir, tem um custo bem menor que a lavoura de arroz, e o retorno também bem melhor que a lavoura de arroz. Então, o que se tem observado nos últimos anos aí realmente é uma progressiva, né, pequena, mas progressiva redução da área de arroz. Fátima, muito obrigado pela sua participação, por você ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está acontecendo com as lavouras de arroz aí na região de Alegrete. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, obrigada pelo espaço aí, né, e sempre que precisar, que a gente puder ajudar a esclarecer essa situação aí, né, das dificuldades que nós enfrentamos no campo para o alimento chegar na mesa do consumidor, agradeço. Fátima, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa, claro, o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento, os resultados dessa safra de arroz. A gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores aí da região. Até a próxima.
Essa a Fátima Marquesan, ela que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de arroz 21-22, uma safra que, a exemplo das culturas de soja e milho lá no Rio Grande do Sul, também vem sofrendo com os impactos da falta de chuvas, da seca lá na região gaúcha. A Fátima destacando que até esse momento, os dados oficiais, até pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IGA, são de perdas de 10% naquilo que era esperado inicialmente, mas essas perdas estão calcadas naquelas lavouras que acabaram ficando de lado, acabaram sendo abandonadas pelos produtores em função da falta de água para irrigação. Em cima desses 10%, ainda precisam ser contabilizadas as perdas da própria produtividade do grão. A Fátima destacando que a temperatura foi muito elevada no momento de enchimento dos grãos, isso impacta o desenvolvimento das plantas, então essas perdas devem ser ainda maiores. Nesse momento, lá na região de Alegrete, a expectativa é uma produção de 600 mil toneladas, já descontando esses 10% de perdas em função da falta de irrigação, mas esse número pode ser maior conforme a colheita for avançando e os rendimentos forem sendo registrados. A expectativa é que os trabalhos de colheita ganhem ritmo a partir do próximo dia 15 de fevereiro e como não há grandes previsões de chuvas para esse período lá na região, a situação das perdas deve sim se agravar, deve ser confirmadas novas reduções nessa produtividade esperada inicialmente para o arroz. Diante disso, a Fátima destacando um cenário bastante preocupante para o produtor, que teve custos de produção muito elevados, está encontrando essas perdas nesse momento, e aí a expectativa de que os preços de venda do arroz possam subir, possam se recuperar no mercado, até refletindo essas perdas, mas de qualquer forma a projeção é para margens bastante apertadas, dificuldade para cobrir os custos, para se obter lucro, e aí com isso o que vai acontecendo ano após ano é uma pequena redução na área de arroz cultivada lá na região. A Fátima apontando que outras culturas, principalmente a soja, tem ganhado força lá na região de Alegrete. Nos últimos 5 anos, a área de soja dobrou lá no município e puxando muitas dessas áreas que antes eram do arroz. A soja é uma cultura mais rentável, mais barata, mais fácil de se conduzir do que o arroz e acaba levando muitos desses produtores que se veem nesse cenário difícil para a cultura do arroz e acabam migrando para a soja. A gente vai seguir acompanhando, claro, o restante do desenvolvimento dessa safra para trazer os números finais de produção, de produtividade nas principais regiões produtoras de arroz aqui do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.